Gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, acabei de trazer a Helena aqui no balé. Tá calor hoje. Por incrível que pareça, tá muito calor, tô suando aqui. Devia ter colocado uma roupinha um pouco mais fresca, vou ficar aqui dentro do carro esperando ela. Bom, vocês estão me perguntando bastante com relação à escola do Gabriel, o que que deu, né? Eu dei um tempo pra ver se alguém me respondia, alguém falava comigo, porque eu tinha mandado mensagem pra psicóloga da escola, né? Que na verdade ela também é a coordenadora. E ela não tinha me respondido ainda, ela não tinha falado nada comigo. Eu falei que eu ia lá na escola, mas eu pensei, não, vou tentar uma outra estratégia. Eu peguei e mandei mensagem pro professor do Gabriel. Mandei mensagem pra ele, mandei foto do laudo, que o Gabriel tem laudo. Ele tem o laudo do médico e da psicóloga, então ele tem os dois laudos, né? Com o diagnóstico dele, com o CID, tudo certinho. Mandei pro professor. E falei assim para que o professor ficasse ciente, né, de que o Gabriel tinha dificuldade para copiar, para escrever, porque ele gosta de fazer letra cursiva, gosta de caprichar na letra, expliquei tudo, né, certinho. E que o professor precisava dar um tempo maior para ele, precisava respeitar o tempo dele, precisava respeitar, e expliquei que ele veio chorando, descontrolado, porque o professor uma vez apagou o quadro e ele estava copiando, e porque ele veio com a prova para casa, que ele não conseguiu terminar a prova na escola. Expliquei pro professor. Aí o professor respondeu assim, meio seco, assim, falou assim, ciente. Falou ciente. Aí o Gabriel veio pra casa, eu perguntei, e aí, Gabriel, como é que foi a escola hoje? Dele, mãe, hoje o professor até tava legal, ele perguntou pra mim se eu tinha conseguido terminar de copiar. Eu falei, então funcionou, né? Isso foi um dia. Daí já no outro dia ele já veio chorando de novo pra casa, mas daí não era o professor, daí eram os amiguinhos. O problema, assim, o Gabriel às vezes é piti, né? Na verdade não é piti. Depois que a gente estuda um pouquinho sobre autismo, a gente vê que, assim, não é piti, é que eles têm um problema às vezes de descontrole emocional, porque as emoções são muito fortes e tal, né? Gente, não é... Quem olha assim de fora, né, pensa assim, a criança birrenta, meu Deus, criança sem educação, criança birrenta. E na verdade não é, sabe, não é pela condição mesmo. E por ele não conseguir se... Nossa, tá horrível pra gravar aqui, gente. Muito movimento, muita gente passando, muito carro. Mas é o horário que eu tenho, é o único horário que eu tenho pra poder falar sobre esse assunto, porque é uma coisa que eu tenho que parar e falar, entendeu? Eu preciso me concentrar. Eu tenho dificuldade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, então eu não tenho como ficar falando e fazendo outras coisas, não tenho. Eu tenho que parar aqui e falar. E o negócio tá corrido, eu não consegui. Eu queria, né, falar sobre esse assunto, mas eu não consegui fazer isso ainda, assim, ó, de vir aqui, parar e contar pra vocês a real, né, o que realmente está acontecendo. E ele tem esse problema de descontrole, né? Se as coisas às vezes fogem um pouquinho da rotina, fogem um pouquinho da normalidade, ou às vezes alguém fala alguma coisa pra ele, enfim, acontece isso, acontecia muito o ano passado e esse ano continua acontecendo. Enfim, ele teve um descontrole emocional na sala e algumas crianças riram dele e tiraram palha e falaram dele, assim. Aí ele ficou muito chateado porque riram dele. Daí ele veio pra casa chorando por causa dos amiguinhos. Amiguinhos entre aspas, porque aí agora o Gabriel tá falando que não tem amigo na sala. Às vezes ele diz que ele é amigo de todo mundo e aí quando ele se chateia que alguém riu dele, ele não é mais amigo de ninguém, né? Mas é porque na verdade amigo mesmo ele não tem, assim, nenhum amigo, né, na sala, assim. Ele tem crianças que ele fala oi e tchau. Ele não tem nenhuma amizade, assim, mais profunda, né, com ninguém na sala. Uma vez vieram 2 meninos para conversar com ele ficou, gente, super feliz que vieram conversar com ele, mas foi um dia só. Aí já no outro dia, porque ele tem dificuldade de chegar e puxar assunto, de chegar e conversar, enfim, ele tem dificuldade de aprofundar, né, a amizade. Ele tem... o autismo, a pessoa que está dentro desse espectro, mas ele está dentro de um espectro em que a maior característica, a principal característica, o que diferencia, né, esse espectro é a dificuldade social, né? É a dificuldade social por conta de todas as características, por conta de todos os fatores emocionais e tudo mais, é a dificuldade de interação social. Então, e tem esse descontrole, né? Um pouquinho de descontrole emocional na hora que as coisas fogem, né, do controle dele e tal. E
Aí o que aconteceu? Eu tive pensando, tive orando, né? Porque essa situação, assim, tem me deixado chateada, já não é de hoje, né? Eu tô o ano inteiro, assim, o ano passado era um pouquinho diferente, por quê? Porque a professora dele, o ano passado, era uma professora, eu acho que tinha um pouquinho mais de conhecimento, tanto que ela foi levar a questão do Gabriel pra psicóloga da escola, porque ela já tinha percebido essas coisas no Gabriel, né? Essas características no Gabriel, esses fatores e tal, ela já tinha levado isso pra psicóloga da escola, e a psicóloga até me chamou e tal. Só que daí essa professora, como ela tinha um pouquinho mais de conhecimento, eu acho, ela conseguia ajudar o Gabriel. Quando o Gabriel entrava em descontrole emocional, tudo, ela ajudava o Gabriel. Ela deixava o Gabriel trazer um brinquedinho, que quando ele trazia um brinquedinho de casa, ele ficava mais tranquilo, aquilo trazia mais tranquilidade pra ele. Então, nesses momentos assim de piti, né, que pra quem olha de fora acha que é piti, acha que é birra, nesses momentos, a professora conseguia levar e conseguia ajudar o Gabriel. Então, eu ficava mais tranquila. O professor de agora, eu acho assim, não é culpa dele, sabe? Ele é um professor das antigas, assim, ele é um professor bem das antigas, sabe? Aqueles professores dos anos 90. Ele é esse professor, assim, ele não... Eu acho que ele não tem muito conhecimento, assim, sabe, do autismo. Apesar de que agora ele tá esperando o Gabriel terminar de copiar, terminar de fazer a prova. Mas nessas questões, assim, de descontrole emocional na sala, o Gabriel não tá tendo apoio de ninguém. Ele não tá tendo apoio do professor, não tá tendo apoio de ninguém. E isso tá sendo triste pra mim e tá sendo triste pra ele também, que ele tá sofrendo sozinho na sala. Então, o que eu vou fazer? Hoje eu consegui daí falar com a psicóloga e marquei hoje uma conversa com ela. Eu falei com a psicóloga e com a diretora da escola, falei com as duas. A diretora me respondeu bem rapidinho e logo em seguida a psicóloga me respondeu. E a psicóloga eu mandei mensagem semana passada. E só depois de eu falar com a diretora que ela me respondeu. Provavelmente a diretora deu uma perguntadinha pra ela e ela foi lá olhar as mensagens. Ai, meu Deus, é verdade, tem que responder. Enfim, não posso julgar nada, né? Daí ela me respondeu e marcou horário pra hoje. Então hoje eu vou lá conversar com elas, com a diretora e com a psicóloga. E eu quero colocar o Gabriel na sala junto com a Helena. Por quê? Porque eu conheço a professora da Helena e eu sei que é uma professora que... na verdade, tem duas professoras na sala da Helena. Tem uma professora auxiliar e tem a professora. E eu vou conversar com a diretora com relação a isso. O Gabriel, ele não precisa de suporte na escola. E o grau 1, eles não dão um suporte na escola, mas eu acho que com relação à parte emocional, ele precisaria de suporte, assim, pra ajudar ele a controlar ele nas crises que ele tem, assim, nessas crises. Gente, ontem o Gabriel chegou chorando em casa, ele deu uma crise nele em casa, sabe? Lembrando das coisas que tinham acontecido com ele na escola, assim, é muito triste. Daí eu vou colocar na mesma sala da Helena, porque além de ter, né, um pouquinho mais de apoio lá na sala da Helena, também tem a Helena. A Helena sempre ajudou ele. Engraçado que antes eu achava que o Gabriel que ajudava a Helena, mas na verdade é a Helena que ajuda o Gabriel, porque o Gabriel sozinho não consegue se virar, e a Helena sozinha se vira de boa. E antes eu achava que o Gabriel atrapalhava a Helena no desenvolvimento dela. Mas é que o Gabriel acontece assim, ó, a gente vai ter que conversar, tal, vai ter que ter ali uma dinâmica. Eles já estão mais maduros, também não estão mais tão crianças, né? É que antes o Gabriel, ele blindava a Helena e ele tinha os ciúmes da Helena, assim, queria a Helena só pra ele e não deixava a Helena interagir com outras... Deixava a Helena interagir com as outras crianças, assim, era só ele e ele não queria dividir ela com ninguém. Mas aí vai ser conversado, vai ter bom, porque a Helena vai ser um apoio pra ele, a Helena vai ajudar ele um pouquinho na socialização também. Eu acho que o Gabriel precisa desse apoio emocional, sabe? De ter alguém ali do lado dele para ajudar ele. Eu acho que ele vai ficar mais tranquilo. Então eu vou conversar com a psicóloga e com a diretora hoje à tarde. Assim que eu conversar com elas, eu venho aqui e atualizo vocês das coisas. Vamos ver o que vai dar, mas vai dar bom. Eu acredito que vai dar tudo certo. Então eu tô com um monte de roupa pra lavar, garagem pra lavar. Precisava muito de água hoje. E o que aconteceu? Faltou água. E a gente tá sem cisterna, porque a cisterna não foi instalada ainda, então sem água nenhuma. Economizar ao máximo, não vai dar pra eu lavar a garagem, não vai dar pra eu lavar as roupas que eu coloquei ali. Tem roupa aqui já, que eu vou colocar dentro da máquina pra esperar a água chegar. E tem mais um monte de roupa no cesto lá em cima.
Enfim, gente, água só pro básico hoje. Então, fui lá na escola hoje, o Gabriel tinha um passeio. Tinha um passeio lá pra Univille, pra ver a apicultura, que eles têm um campo de apicultura lá, o Gabriel ia lá pra ver. Nossa, olha que sujei aqui minha blusa. Daí, as coordenadoras e a pessoal, a diretora, todo mundo ali da escola foi junto no passeio. Daí eu não consegui conversar com ela, acho que tá certo, ela não lembra, ela falou que era pra eu ir lá falar com ela hoje, mas aí não vai dar pra conversar com ela hoje, vou conversar com ela amanhã. Pra tentar resolver. E o Gabriel não. O Gabriel tava com medo dele, mãe, mas aí eu vou mudar de sala, eu não vou poder ir no passeio. Eu falei, não, filho, vai demorar um pouco. E não sei, eu pensando assim agora, final do ano, né? Falta quantos? 3 meses pra terminar o ano. Às vezes dá pra aguentar, né? Na mesma sala ali até final do ano. E daí o ano que vem, aí ele fica na sala junto com a Helena. É porque eles não mudam a turma. A turma do Gabriel tá com ele desde o primeiro ano. Os dois, eles estão juntos. No segundo ano em diante. Daí ficou com aquela turma até... Então seria interessante mudar mesmo. Daí ele ia pra... Mesmo assim, ele ia pra turma da Helena. Enfim, eu vou conversar, né, com a diretora lá e com a coordenadora pra ver o que é melhor, né, o que elas acham também, o que é melhor pro Gabriel. Eu tava falando com as outras mães ali, na sala do Gabriel não tem nenhuma professora auxiliar, não tem nada assim pra ajudar, né. A sala do Gabriel é muita criança e um professor só pra dar conta de todas as crianças. Realmente é complicado pra quem tem assim uma questão um pouco mais emocional, tal, é complicado, né? Na sala da Helena já tem mais de um professor já tem professor auxiliar. Então, eu acho que seria mais interessante ele ir pra essa sala. Daí falaram assim, né, que parece que todo autismo, todo autista tem direito a um professor auxiliar, mesmo que seja nível 1. Eu não sei porque o que me falaram e que me passaram. Não conversei ainda com a questão do Gabriel ali, né? Mas que eu andei vendo, acho que não sei. Tem que ver, eu tô meio perdida, gente, eu tô com a cabeça assim, ó, sabe quando muita coisa acontece ao mesmo tempo? E eu tô meio avoada, assim, tô meio bem perdida nessa situação. A questão do Gabriel me chateou bastante, assim, tem me chateado bastante, né, na sala ali, a questão da escola, e eu realmente não sei quais realmente seriam os direitos dele. Eu não sei o que é que eu poderia exigir da escola, eu só sei que a situação que tá não dá pra ficar. Aí eu tava conversando com as outras mães, eu falei, não, eu realmente vou conversar com a diretora por causa porque tem reclamação também de outras mães desse professor e tal. Aí daí veio duas mães falando, não, mas eu entendo o professor, é porque o professor ele é sozinho pra dar conta de quase 40 alunos na sala, é muita criança e a sala deles é muita gritaria, realmente é difícil pro professor. Aí eu falei, pois é, só que o Gabriel tem as questões dele. Daí a outra mãe, o meu filho vem falando do Gabriel de vez em quando, que o Gabriel fica muito nervoso na sala. Daí a outra uma explicando pra outra mãe, é que o filho dela, por exemplo, se alguém pega um lápis de um aluno, igual se alguém pega o lápis do meu filho, e ele vem em casa, eu vou perguntar, cadê teu lápis? Ele fala, alguém pegou. Agora o Gabriel diz que quando pegam alguma coisa dele, ele entra em pânico, ele grita, ele chora, ele é bem nervoso. Elas falando assim que o Gabriel é bem nervoso, coisas que eu nem sabia, que eu sabia que de vez em quando eu ia pegar ele chorando lá na sala. Às vezes ele vem chorando da escola, mas eu não sabia que dentro da sala diz que ele dá bastante piti dentro da sala de aula. Eu já sabia da professora do ano passado, a professora do ano passado já tinha falado isso. Mas esse ano, como eu não tive nenhuma reclamação do professor com relação a ele, eu achei que tava tranquilo, achei que ele vinha chorando no final da aula só. Mas não, diz que durante a aula ele chora qualquer coisinha que acontece, que alguém passa a mão nele, ele chora, que alguém passa a mão no material dele, ele chora, que alguém rela a mão na carteira dele, ele dá piti, ele chora. E daí é complicado, né? Como é que a criança vai se desenvolver na sala de aula se às vezes não tem ali um apoio emocional, alguma coisa assim, né? Então a melhor coisa pra eles é eu conversar mesmo ali e ver o que dá pra falar. Eu vou dar uma pesquisadinha, eu vou ver o que é que dá pra fazer, assim, porque o problema do Gabriel é mais, assim, esse apoio emocional, né? De ter ali alguém pra ajudar ele quando ele dá esses piti, assim, né? Sei lá o que dá pra fazer. Tô bem perdida. Oi! A gente vai na casa da vó. Só que você
Vamos lá na casa da avó, Gabriel? Um pouquinho? Vamos lá na casa da avó um pouquinho? Que casa da avó? Tem que levar uns negócios lá pra ela. Da avó Lúcia. I wanna push all the limits with you right now. So watch your feelings, the city's screaming, we're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. People talk and tell what you wanna hear now, but they all disappear.